Queridas, nessa quinta-feira, manhã, tá? Vamos lá começar os nossos trabalhos, aproveitar que a gente está de férias, ou boa parte da gente está aqui de férias, né? Mas que a gente sabe que esse momento, vamos dizer assim, ele vai passar. E daqui a pouco a gente vai estar na nossa rotina normal, na nossa corre-corre normal, e é sobre isso, tá? Meus amores, bom, vamos lá, vamos começar aqui a dialogar sobre os nossos materiais com relação à Prova Nacional Docente. Ainda hoje de manhã, eu recebi um questionamento no meu Instagram, tá? O pessoal perguntando exatamente, Bruno, vale a pena eu fazer o CNU e PND? Assim, olha, e aí tive que explicar, obviamente, porque as pessoas têm cometido esses equívocos, né? Com relação a isso. O que é, sei lá, com relação o que é a PND, o que é o CNU, são duas coisas distintas, tá? São dois processos diferenciados. O CNU, tá? Ele é um provão para todas as áreas do serviço público. Então, você faz o CNU dentro do seu bloco, vamos dizer assim, mais específico. E aí o nosso bloco é o bloco 5, a gente que é licenciado, que é pedagogo, que é administrador, que é da área do direito, enfim, as áreas mais afins com a humanidades, elas estão no bloco 5, tá? Então, você vai fazer para uma área não específica. E caso alguma secretaria, caso algum órgão público, estado ou município, precise de alguém dessa área 5, ele vai tirar desse banco. Entretanto, qual é o lado ruim do CNU? Ele não é específico, então você vai estar ali lendo e tendo que se preparar um grupamento muito grande de saberes que não estão linkados diretamente com a nossa formação. Então, isso é prejudicial. Então, a gente tem o CNU, vamos PND. O PND ele é específico a professor, professora. Então, a gente tem que deixar muito claro isso, tá? É específico a professor, professora, licenciado. Então, temos várias áreas do conhecimento dentro desse processo, mas ele é específico a professor. Pronto. Então, você que está fazendo aqui... Certo. Você que está fazendo aqui na área específica, e agora não sei nem porque que ele parou, ele deu uma oscilada aqui e parou. Vai ficar atento com relação a isso, me digam aí, tá? Você que está na área específica, você vai fazer para o PND, a Prova Nacional Docente, e aí você vai estar, de fato, ranqueado somente com o pessoal da tua área. E dentro desse ranqueamento, o que vai acontecer, tá? Você, a partir desse ranqueamento, você será chamado por todos os estados e municípios que aderirem ao PND. Tanto pode ser chamado para efetivo, quanto pode ser chamado para professor temporário, certo? Existem essas duas condicionantes. Então, sendo o mais breve possível aqui na explicação, para ser bem crucial, gente, tem que fazer, tá? A gente não tem muito o que pestanejar, não, tem que fazer. Por exemplo, eu sou servidor público do Estado do Ceará, sou professor efetivo da rede desde 2010, e se eu quiser mais 100 horas, eu tenho 200 horas, se eu quiser mais 100 horas para concatenar 300 horas, que é o máximo possível, seja no Estado, seja em qualquer município, eu vou precisar estar passando pelo PND. Então, eu vou me inscrever, eu vou fazer a minha inscrição amanhã, tá? No PND, por conta exatamente disso. Por quê? Porque eu preciso fazer a prova, eu preciso estar... Eu não sei o que vai acontecer amanhã, então pode ser que, por exemplo, dar um exemplo aqui, o Estado do Ceará, a prefeitura, sei lá, de algum município desse, faça, a partir de agora, uma seleção baseada no PND para, sei lá, para coordenador, para diretor escolar ou para cargos técnicos, e utilizando o PND. Eu vou estar passível disso, vou estar passível de concorrenciar a isso. Então, tudo isso aí tem que estar muito atento, muito atenta, tá? Para que você possa, então, não perder tempo e, lógico, correr atrás da sua preparação no PND. Por isso que estamos aqui hoje no IB Concurso, por isso que a gente está aqui com o professor Leonardo, tá? Com esse preparatório muito grande, muito, mas muito trabalhado, pensado pedagogicamente para você. Por quê?
Porque a gente tem uma diferenciação muito grande no preparatório para concurso tradicional e PND. Enquanto no preparatório, vocês vão ver, está aqui a nossa turma, tá? De professores com excelência, professora Josi, professora com vasta experiência na área de preparação de materiais didáticos, pedagoga, mestra pela Universidade da Lusofonia Brasileira, tá? Professor Gabriel Corrêa também, professor, pedagogo, graduado em letras também, mestre, uma equipe só de mestre. Tá? Uma equipe só de mestre, doutores. Eu estou aqui já no meu doutoramento, né? Não sou ainda doutor, mas estou no meu doutoramento. O professor Cleano é Orconcur em concursos públicos. Quem já, em algum momento, já se preparou para concurso público, sabe que o Cleano é um dos nomes mais gabaritados na parte de língua portuguesa e redação. Então, a pessoa que a gente fez um maior carinho em ter convidado, que sabe que isso aqui vai trazer um bônus muito grande para vocês e pensando pedagogicamente essa estruturação por vocês, tá? Diferente do tradicional, o que a gente faz no tradicional? A gente pega o edital e a gente tenta destrinchar ele para minimizar, ou seja, para criar ali, como é que eu posso dizer, generalizações para que você possa ter tempo de estudar, compreender aquilo que será posto, tá? Na PND, ao contrário, a gente foge das generalizações, a gente tenta aprofundar. Nós temos ali, dentro da parte geral, que é o que a gente vai se propor aqui a trabalhar com vocês, tá? A matriz de referência geral do PND, ela é uma matriz com 24 pontos. E aí, você vai encontrar isso, tá? Você vai encontrar isso em vários concursos por aí, vários, sei lá, cursinhos preparatórios, que eu não vou me abster aqui a falar sobre isso agora, tá? Mas o que vai acontecer? Você vai lá para esses cursinhos, tem um professor trabalhando essa base todinha. Gente, é impossível para uma preparação decente que a gente dê a vocês apenas um professor. Até porque, apesar da minha leitura, apesar do meu conjunto, tá? Eu não consigo dominar tudo isso aqui, não com a grandeza e não com a necessidade que o PND vai exigir de vocês. Então, a gente se avexou em fazer o quê? Não, peraí, não posso dar só o Bruno, vou ser claro para vocês e muito direto, da maneira que eu sempre trabalhei, sempre estou trabalhando. Financeiramente seria muito bom eu pegar isso aqui tudinho, dar essas aulas tudinho, tá? Óbvio, mas não é assim que funciona para minha cabeça. Eu tenho que dar o melhor para vocês. Então, o que eu faço? Vamos montar uma equipe boa, vamos aqui trabalhar, tá, com excelência para a condução desse processo. Então, por isso, a gente tem aí essa equipe maravilhosa que vai bater com vocês esses 24 pontos, tá? A gente tem uma estrutura, tá, de componentes específicos também, que vão ser 50 questões, sabe? 30 questões são da parte geral e 50 são na parte específica, tá? E a gente vai destrinchar com vocês. Aqui, dentro do IB, o que a gente vai trabalhar com vocês? Aulas ao vivo, tá? Todas as informações, elas vão ser compartilhadas, inclusive esse material que a gente vai trabalhar hoje, ele tem um material estendido, a gente vai trabalhar aqui com material de aula, mas eu tenho já um material estendido, com questões, inclusive, tá? Já na plataforma para aqueles que já aderirem ao curso. Então, você já tem aí já uma caminhada bastante grande com relação a isso, tá? Cadê questões, o grupo oficial tira dúvida, quem tiver dúvida aqui durante o processo pode mandar, temos material aqui que é preparado, veja só, material da gente, ele foi preparado para o PND. Não foi algo que a gente catou de outros materiais para trazer, como muita gente está fazendo, pegando um conteúdo aí de outros cursinhos, certames, aí modula para trazer PND. Não, PND é coisa séria, ele vai te pedir um saber, uma competência e habilidade da pesquisa em educação, do pensar a educação, para mais do que conteúdo. Tá? Vai ter o conteúdo, a parte conteudista, lógico, sempre tem, é um concurso. Mas, além disso, principalmente, é essa interligação com o pensar a educação e o saber pesquisar sobre a educação dentro das 24 temáticas gerais, mais as temáticas do teu bloco específico, tá? Então, fica muito ligado a isso, tá? O que mais que a gente tem aqui dentro, tá? Simulado, revisão final, o acesso por um ano na plataforma, que vocês não vão precisar e vão precisar. Por quê? Quem passar, logicamente, tá? Quem tiver boa colocação e tal, e for chamado, chamou, acabou, tá? Vai embora. Mas quem não for chamado de imediato, próximo ano vai ter PND de novo.
Se o PND ele se configurar como uma estratégia de governo, tá, acertada, ele cada vez vai ter mais aderência, cada vez mais municípios e estados vão aderir, e vai ser agora, tá, a via de acesso a todo concurso público ou seleção via PND. Então, isso aqui é algo que a gente tem que ficar atento, atenta, porque um ano de plataforma, só vou precisar esse ano, não. Você vai precisar esse ano, você vai precisar próximo ano, você vai precisar o quantos anos você quiser e puder, tá? A partir do momento que você entra na nossa seleçãozinha, você parte pela seleção ou concurso, você vai continuar também se preparando para outras paridades. É isso que a gente tem, tá? Então, tá aí lançado nossa turma, tá? Ela tá oficializada, só para avisar que já estamos oficializados essa turma da Prova Nacional Docente, tá? Já está oficializada, já vai começar a rodar essa primeira aula da gente, já basicamente primeira aula, entre aspas, né, minha, professor Bruno Marques, tá? Mas está aqui, central de vendas, está aqui para você garantir a sua vaga, enfim, tá? Toda essa parte que precisa a gente deixar muito claro para vocês, ok? Gente, antes de mais nada, alguma dúvida com relação a isso? Alguma dúvida com relação à PND, com relação a essa parte estrutural? Tá tudo ok? Ou vocês querem tirar mais alguma dúvida? Nosso lindão aí, nosso... E dois lindão, né? Porque você tem também o professor Rafael Rocha aqui, de atualidades também, numa aula presencial, tá? Então, tá aqui tudo maravilhoso. Meus amores, deixa eu dizer para vocês, alguma dúvida sobre PND? Tem alguma coisa que vocês ainda queiram tirar com relação à dúvida de PND? Francinildo aqui tá tudo ok, beleza, vamos lá. Tem alguma dúvida? Tá tudo ok? Então pronto. Então vamos cair aqui para a nossa parte mais laboresca, tá? Nosso trabalho mais pontual para a gente poder trabalhar. Deixa eu puxar aqui, lá, deixa eu... Tô. Tudo bem. Só subir aqui, pronto, beleza? Tá, agora sim, tá? Para vocês, nós vamos começar a trabalhar hoje, tá? Com a área específica de História da Educação. Deixa eu só aqui ver. Isso. Bem, gente, um minutinho, tá? Um minutinho que você... aqui é o nosso pormenor técnico aqui, tá? Deixa eu só finalizar aqui para a gente poder começar aqui direitinho. Um minutinho, tá? Só aqui para a gente conseguir passar para vocês tudo direitinho. Espera aí, calma. Para melhorar. Meu povo, então vamos lá. A gente vai começar aqui com História da Educação, tá? Que é o nosso ponto inicial, comigo, professor Bruno Marques. E aí, gente, eu quero que vocês prestem muita atenção no que a gente vai explorar aqui. História da Educação, ela é, lógico, tá? Uma narrativa temporal de como a educação ela foi circunscrita ao Brasil durante esse período todo, durante toda a nossa vivência enquanto nação. Beleza, tá? Mas a gente também precisa prestar atenção em outros pontos para que a gente possa explorar aquilo que de fato vai ser cobrado da gente dentro dos trabalhos, dentro das premissas com relação a essa nossa área, que é a área da educação, tá? A gente tem aqui sempre, tá? Trabalhando, sempre versando com essa linha investigativa, e eu preciso que vocês observem isso aqui. Tá? Essa jornada que a gente vai fazer com relação a essa educação. Por que, Bruno, você está chamando a atenção com relação a isso? Porque quando a gente fala dessa educação, ela geralmente ela começa a ser trabalhada, ela começa a ser vivida dentro desse período colonial, do século XVI até o século XIX. Entretanto, a gente precisa saber e precisa compreender também as práticas educacionais dos nossos povos originários. Porque é como se a educação ela só se construísse no Brasil a partir da chegada dos portugueses, e sendo que não é bem assim. A gente tem uma educação com uma visão, com um olhar diferente, já desde a premissa dos ameríndios, desde a premissa dos nossos povos originários, que trabalhavam uma educação, não uma educação para a vida, porque a própria vida já era educativa. Então, observar essa premissa dos povos originários
povos originários, onde esses povos originários, eles vão ter essa visão, essa composição, vamos dizer assim, essa educação própria. Só um instantinho que alguém aqui... Estava com o som vazando, mas acho que não está mais. Né? Então, pronto. Esses povos originários, então, tá dentro dessa situação. Então, quando a gente trabalha aqui dentro dessa educação, vamos pensar algumas coisas. Como é que era a educação dos povos indígenas? Ela era uma educação para quê? Baseado em quê? A primeira coisa que a gente precisa entender é justamente isso. Quando a gente fala aqui dessa educação, quando a gente fala aqui desses povos originários, a gente tem que levar em consideração essa conotatividade, tá? Vamos lá. Essa educação é uma educação mediada pela vida, que tinha um comprometimento com a comunidade. Bruno, por que está dizendo com a comunidade? Porque esse sujeito ele estava aprendendo e essa aprendizagem dele era uma aprendizagem exatamente para essa condição, exatamente para trabalhar em função dessa comunidade. Então, é uma educação que respeitava tempo, é uma educação que respeitava gênero, é uma educação que respeitava as individualidades. Essa individualidade, por quê e em detrimento a quê? A capacidade individual desse sujeito. Não existia, se você pensar, não existia dentro dos povos originários a ideia de castigo. Não existia dentro dos povos originários a arbitrariedade do castigo físico, não existia a obrigatoriedade. Eu faço porque eu sei do meu papel para com essa minha comunidade. Então eu saio para pescar, eu saio para lavrar a terra, eu saio para condicionar alguma fazer pela minha comunidade, não obrigatório. Então, pensar que eu tinha, antes da chegada do português, um cenário como esse, de uma educação sentida, no sentido de fazer sentido à vida do sujeito, e quando chega o branco colonizador, ele chega para uma imposição cultural, ele chega para impor um saber, um fazer, e que não tinha sentido a vida desse sujeito. Será que era fácil para os portugueses, ou será que foi fácil aos portugueses educar esses povos indígenas, levando em consideração o que a gente tinha anteriormente? Eu acredito que não, né? Eu acredito que aqui a gente tem uma transformação no sentido cultural da coisa. Ou seja, tá, os portugueses chegaram, tá? Essa relação ela vai começar a ser desenhada, mas será que era fácil? Será que foi fácil? E os indígenas, será que eles aceitaram passivamente esse processo educacional? Então, é isso que a gente fala, por exemplo, e aí vocês devem prestar bem atenção nisso, porque nós hoje estamos dentro de uma perspectiva muito legal. Anteriormente, tudo isso que eu estou trabalhando com vocês, ele era trabalhado de forma linearizada e a partir do olhar do colonizador. A história do Brasil, ela começa com a vinda do português. Hoje nós estamos em uma fase da pesquisa histórica, da pesquisa em educação, da pesquisa científica como um todo, de a gente falar da decolonização do olhar, do ser e do fazer. Preste atenção. Decolonização do olhar, do ser e do fazer. Então, eu preciso agora entender o contraponto com relação a isso que está sendo, ou que fora feito, ou que fora desenhado dentro da nossa cotidianidade. Preciso entender o que está posto aqui, tá? E para que isso aconteça, de fato, a gente precisa também entender essas situações, como era anteriormente e como passou a ser. E dentro dessa perspectiva do era anteriormente passou a ser, a gente tem aqui alguns pontos. Por exemplo, começa o Brasil a ser invadido territorialmente, só que essa invasão territorial, o colonizar, ele não é apenas uma colonização no sentido
físico da palavra, ou seja, o invadir terras, é invadir pessoas, culturas, crenças. Colonizar significa, antes de mais nada, eu invadir o outro. E se você pegar o cerne da palavra colonização, você vai ter um negócio bem bacana. Você vai ter que essa palavra, tá? Ela tem um radical, que é do colo, tá? Bruno, o que é o colo? Colo é onde, ou colon, tá? Vou botar colon, tá? Do latim, mas é o colo, tá? O colo é o seio materno, ou seja, o local de descanso, local de morada, tá? É onde eu deposito alguma coisa. Então, o colo do útero, tá? O colo, que é onde a mãe deposita a criança. Então, o colo, ele é um local de segurança. Esse colo é segurança. E sendo esse colo segurança, eu vou para uma outra palavra que deriva desse colo, que é o culto. O que é o culto? O que é cultuar? Cultuar é venerar, é tratar bem o local de segurança. Então, olha o colo, o culto, e a gente tem a desígnia desse culto, que é exatamente a cultura. Cultura que nada mais é do que perpassar as próximas gerações esse tratar bem do local de segurança. Então, perceba como a cultura ela é cerne desse processo, se você, inclusive, também entender que quando a gente fala aqui de educação, o que é a função social da escola, seja ela moderna ou anterior, a função social dessa escola é exatamente dar aos sujeitos, os alunos de uma maneira geral, tá? Os saberes historicamente construídos, ou seja, cultura, porque se a gente fala de saber historicamente construídos, estou falando de cultura, saber historicamente construídos para essas novas gerações, para que esses saberes historicamente construídos possam dar a condição para que esse sujeito sobreviva. E a gente volta para a questão também dos nossos povos originários. Eles já faziam isso. A função social da educação indígena era a sobrevivência. A função social da escola moderna é o lucro. É eu dar a você condições para que você, acima de tudo, consiga se posicionar socialmente dentro de uma ordem social que nós temos, lógico, do capitalismo, para que você possa produzir em maior escala e ter acesso a maiores condições financeiras. A gente subverteu a ordem. Por quê? Porque anteriormente a gente tinha uma educação para a vida e essa vida para resguardar o coletivo. Agora, essa educação ela é para uma questão social, para salvaguardar a existência apenas dessa pessoa e não do coletivo. Então, a gente começa a caminhada dentro dessa história da educação, já trazendo a vocês essas várias reflexões. Perceba, e aí eu gostaria que vocês fossem muito sinceros, que a perspectiva que a gente trabalha a nível de PND é uma perspectiva diferente da história da educação, que a gente trabalha, por exemplo, dentro de um concurso tradicional. Porque no concurso tradicional eu quero saber a história. Aqui eu preciso entender os vários posicionamentos e, principalmente, questionar, problematizar essa história. Então, eu já vou para um outro banco, eu já vou para um outro processo. Eu preciso abrir esses guilhões dentro da perspectiva da educação para entender, de fato, essa possibilidade. Então, vamos para cá. Vamos começar aqui a caminhar também, tá, dentro dessa história da educação. E aí, como eu falei para vocês, tá? Bom, nós temos tudo isso, massa, tá? Os jesuítas eles chegam no Brasil a partir de 1549. Mas por que eles chegam, tá? Eles chegam no Brasil a partir de 1549, e aí lembrar também que na Europa a gente está tendo algumas alterações inclusive religiosas, tá? A gente está tendo aqui, por exemplo, tá, as teses, tá? As teses que vão dar origem ao que a gente vai chamar de reforma protestante. Reforma protestante. Entre as várias reivindicações da reforma protestante, o que a gente tem? A gente tem uma condicionante da reforma protestante onde eu, tá? Eu, sujeito, eu
tenho que ter acesso às escrituras. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela manipulava no sentido, manipular não no sentido de enganar somente tal, mas no sentido de, dependendo da condicionante, eu vou ali traduzir. Existe uma frase em latim, que é bastante conhecida, que é o tradutore e traitore. Na verdade, é italiano, mas traduzido, né, do latim. O tradutore e traitore, ou seja, todo tradutor é um traidor da língua, porque eu não tenho como ser fiel a um texto se eu estou traduzindo ele de uma língua para outra. Eu tenho conectivos, eu tenho vocativos, eu tenho expressões idiomáticas que são pertinentes a uma cultura que não são a outra. E aí, vale lembrar, aquela que mais a gente conhece, que mais é comum para a gente, que é a saudade, que só existe dentro do idioma português. Então, não existe saudade no inglês. Quando eu pego um texto do inglês, pegar o inglês aqui, mas pode ser inglês, alemão, japonês, sei lá, qualquer outro, tá? E vou traduzir do português para o inglês, há uma dificuldade em eu conseguir expressar a saudade. Porque a saudade, de forma direta, ela é falta de, ou ausência de. Só que saudade não é ausência de. Tá? Ausência de eu tenho de dinheiro todo dia, mas nem por isso eu tenho saudade do dinheiro. Até porque saudade remete a uma coisa que eu já teria outrora, ou que eu tive contato em outrora. E eu nunca tive dinheiro tanto assim, então como é que eu vou ter saudade daquilo que eu não vivi, né? Daquilo que eu não tive? É um negócio meio complicado. Então, olha como é difícil, tá? Então a gente fala aqui desse tradutore traitore. Tradutor é um traidor. Então, quando você pega um texto lá do latim e vai perpassar a população, existia sim essa questão da própria necessidade, vamos dizer, local, e aí acaba trabalhando tudo isso. A reforma protestante, ela quer entrar e ela quer tirar esse meio termo, vamos dizer assim, entre a fé e a palavra, que é a Bíblia. Ou seja, eu quero destituir esse sujeito que faz essa mediação, que seria a Igreja Católica. Então, eu dar à população a condição de ela ler, de ela escrever, mas principalmente de ela ler os textos bíblicos, era preponderante para a reforma protestante. E aí, nesse contexto, que lá na Europa está acontecendo essa efervescência, quando os países latinos, Espanha e Portugal principalmente, chegam aqui na América, ou que seria conhecido como América, eu tenho uma preocupação não só de colonizar no sentido territorial, mas eu tenho uma preocupação também de tornar os sujeitos que aqui estavam, que dentro, inclusive, de textos da época, dizia que eram sujeitos que não tinham nem re, nem fe, nem lê. No sentido idiomático, no sentido fonológico, a língua tupi, a língua guarani, ela não apresentava naqueles momentos, dito por historiadores, por pensadores da época, nem o fonema lê, nem o fonema re, nem o fonema fe. E isso quer dizer o quê? E aí a tradução também do documento da época. Os ameríndios, aqueles que eram povos tradicionais, nem tinham rei, nem tinham lei, nem tinham fé. Ou seja, olha a ideia de supremacia branca, de pensar sobre todos, onde olhava-se para esses povos tradicionais com desdenho, com um olhar de dizer assim, ó, os caras não têm rei, ou seja, não têm ordem. Os caras não têm lei, ou seja, aqui tudo é permitido, até porque eles andavam sem roupa, mas óbvio que isso é parte da cultura e a gente não vai levar em conta essa situação. Os caras não tinham fé. Então, não era também aqui morada de Deus, porque não havia o culto ao Deus branco. E aí vem exatamente a invasão portuguesa, espanhola, dentro da América, com não só a questão administrativa, econômica, mas também cultural da fé. Então, os jesuítas vêm para cá com uma missão muito peculiar. Qual é a missão que eles tinham? Missão, lógico, de catequização. Catequizar os indígenas significavam aqui, principalmente, tá, uma formação para que não houvesse a entrada dos protestantes. E olha que a gente teve, é bom lembrar, tá, que o Brasil foi invadido não só
aqui no Recife, né, mas também no Ceará, mas também em São Luís, Maranhão, tá? Todas essas regiões foram invadidas por holandeses hoje, esses, né, que eram protestantes. Então, é bom lembrar disso, tá? Então, qual era a ideia aqui dos jesuítas? Vim para uma catequização dos indígenas, mas também, além disso, uma formação de uma elite colonial. Essa elite, vamos botar aqui entre parênteses, tá? Essa elite, porque a gente também tem que contextualizar o que vem a ser essa elite. A gente pensar em elite colonial é pensar, sim, em uma riqueza, em uma opulência aqui no Brasil que não existe. As pessoas que muitas vezes vinham para esse confio, os grilhões da terra, como era conhecido o Brasil, elas vinham para se aventurar, para ganhar dinheiro. Então não era todo mundo que tinha esse lastro de sair de Portugal, que também não era um centro europeu, tá? Vamos deixar claro isso, mas que de toda maneira era sim uma área, tá? Era assim, você até eu ligar aqui a luz auxiliar, estava vendo a sombra aqui, mas agora ficou melhor. Uma área, tá? Não era uma área tão grande, assim, tão lastro assim, de Portugal para a Europa, mas era uma área urbana, era um contexto legal, tá? Os caras vinham, primeiramente, tá? Para você se aventurar, passar 2, 3 meses dentro do mar, atravessar um Atlântico com todo o perigo, que banhamos, estão falando de uma caravela, tá? Estão falando de elementos de navegação rudimentar para vir para cá, gente, não vinha todo mundo. Para você ter uma ideia, tem muitos escritos sobre as grandes navegações que os marinheiros eles eram acorrentados aos barcos, tá? Por que acorrentados aos barcos? Porque senão eles desistiam, cara. Então, quando o barco aportava, eles eram acorrentados para que eles não fugissem. Porque muitos deles saíam do barco e ganhavam o mundo e não queriam mais voltar. Então, vamos pensar nessa elite aqui como sendo uma elite, ok, tá? Em detrimento que a gente tinha no Brasil, lógico, naquele momento, uma elite mais sorrateira do que o que a gente tinha lá em Portugal. Vamos dar César o que é de César, certo? Então, aqui a gente tem uma formação dessa elite, uma elite que quer ser formada ou precisa ser formada para quê? Para que possa essa elite trabalhar dentro da administração. Dentro da administração colonial, servindo a administração colonial, e por isso ele tem que saber ler e escrever para poder trabalhar na contabilidade, para poder mandar registros contábeis ao rei, não ao rei necessariamente como pessoa, mas à administração real, tá? A saber contar, porque ele precisa também, obviamente, saber fazer a contabilidade financeira da colônia. Então, eram as pragmações que a gente tinha, tá? Então, essa formação é uma formação voltada para o pensamento do latim, do grego, da retórica, da filosofia e da teologia, que era a base do que a gente vai chamar do Ratio Studiorum, tá? Ratio Studiorum, que era a metodologia utilizada pelos jesuítas dentro daquela época, tá? Com método de memorização, repetição, emulação e disciplina rígida. Lembra daquilo que eu falei para vocês? Nos povos originários, ele não tinha castigo físico? Não é exatamente o que acontecia nos povos, ou dentro da perspectiva branca, tá? No branco, o castigo físico ele é aceito. Bruno, por que o castigo físico ele é aceito para o branco e não para o indígena? Porque o indígena ele não vem de uma construção social que a gente tem enquanto branco, tá? Como assim, Bruno? Não consegui chegar nesse elemento de pensamento. Vamos lá, tá? A nossa cultura, de forma indireta ou direta, ela tem um elo com os princípios cristãos. Isso é fato, tá? E o que se emana do princípio cristão para dentro da sociedade? O cristianismo ele é fundado dentro de uma perspectiva do sofrer. Ou seja, dentro da perspectiva, que é a parte mais forte do cristianismo, é a sofrência, utilizar esse termo aqui, tá? Da sofrência, tá? É a sofrência. Como assim, Bruno? O sofrer, por exemplo, do nascimento de Cristo, que aí você há de convir comigo, tá? Que o pai e a mãe teve que fugir, ele nasce num estábulo, ou seja, todos esses elementos que são elementos de um nascimento já baseado no sofrer.
e o seu calvário, a sua morte, que também é alicerce do sofrer. Então, se Cristo sofreu para poder elencar-se, para poder crescer enquanto Salvador, ou que esse sofrimento ele baliza a salvação nossa, por que você não vai sofrer para poder aprender? Tá doido? Pode tratar de repetir de 1 até 1 milhão aí. Pode começar a repetir aí até o dia acabar. Pode começar a ficar de joelho no milho aí, se comportar direitinho. Me dê sua mão aqui. Vou dar uma palmatória para você sentir a dor que nosso Senhor Jesus Cristo sentiu no Calvário. Olha como essa narrativa, olha como essas falas, elas fazem sentido. Elas fazem sentido se a gente replica e se a gente tem uma relação dentro do conceito da religião com a educação. Então, nós trazemos essa cultura, que é uma cultura forjada, branca, europeizada, para dentro do fazer educação, e ela se constitui até os dias de hoje. Então, a primeira coisa que a gente educa no sujeito, adivinha o que é? Bota aqui, vamos lá. Primeira coisa que eu educo na criança, o que seria? O que vocês acham que a gente educa na criança? Primeira coisa. Vamos lá, vamos participar. Vocês não estão aqui só para ficar olhando para minha cara, não, tá? Vamos lá, vamos participar. O que vocês acham? Escreve aí. Primeira coisa que a gente educa na criança, o que seria? A obediência, a Patrícia está colocando. Tem coerência, tá? Mas e aí? O que mais? Além da obediência, o que vocês acham? Primeira coisa que a gente... A fé. A Elane está dizendo que a fé. Tá? Também. Tem alguma coisa na fé aí que faz parte. Vamos pensar um pouquinho. A primeira coisa que a escola educa na criança, na verdade, respeito, a gente está dizendo, tá? A primeira coisa que é comum à escola, o comportamento, estou chegando perto, comportamento, respeito e tal, né? Mas, se você pensar disciplina, igual o Senhor está dizendo aqui, se pensar um pouquinho mais, vamos entrar num outro parâmetro, o corpo. A primeira coisa que a gente faz é exatamente a modelação do corpo da criança. E quando eu falo em corpo da criança, a gente passa também por sofrimento. Porque eu particularmente entendo, não sei vocês, tá? Que você passar o dia todinho sentado numa cadeira, sem poder se levantar, tendo hora, porque em casa você não tem. Primeira coisa, você está aqui, hoje vocês estão de férias, então? Vocês estão de férias. Vocês só estão aqui hoje sentados na cadeira, e eu acho que vocês estão sentados na cadeira, pode ser que tem muitos aqui que estejam aí deitados numa rede, se balançando, ouvindo a aula, outros aí de bruços na cama, ouvindo a aula, outros aí fazendo uma coisa ou outra com o celular ali, com o tablet ali ligado. Você em casa, você tem liberdade de fazer com o teu corpo o que tu quiser. Inclusive, eu tenho certeza que a maioria aí deve estar, se os meninos, por exemplo, deve estar com aquela samba canção que o Elacha morreu faz tempo, as meninas aí com a camisola daquelas que tem mais furo do que sei lá o quê, porque, de fato, a gente faz com o nosso corpo o que a gente quer na nossa casa. E a primeira coisa que a gente faz na escola é dizer ao aluno que ele não manda no corpo dele. Que quem manda no corpo dele agora, a partir do momento que ele entra nas dependências escolares, é a instituição. A institucionalização do corpo é a primeira parte da educação. Ou seja, a criança agora não pode ir no banheiro a qualquer hora. A criança agora não pode comer a qualquer hora. Porque dentro de casa a gente come. Porque a gente passa ali na cozinha, tem uma banana ali, a gente já vai aqui descascando e comendo, a gente vai comendo uma frutinha aqui, já vai... Agora não mais não. Você vai fazer mais isso não, Pedro. Agora você vai comer na hora que for para comer, você vai no banheiro na hora que for para ir no banheiro, você vai ficar sentado e você só vai se levantar quando eu mandar. A primeira coisa que a gente faz é a doutrinação do corpo. E se você pensar, todo mundo fica à vontade em casa. É isso mesmo, né? Estamos de férias, né? Não é possível que a gente não vá em férias desse direito, né? Mas é isso mesmo, tá? E se você pensar que dentro da instituição religiosa é a mesma coisa, porque quando você vai a um culto, você vai a uma missa, tá? Você só fica de pé quando o padre manda. Senta quando o padre manda, de joelho quando o padre manda. Então, ali, além de educação física, é também o quê? É também o regramento do corpo. Então, perceba que as bases epistemológicas iniciais da educação são bases epistemológicas, todas elas ligadas à igreja, ligada à fé. Então, isso a gente tem uma relação muito próxima, tá? E é interessante que a gente entenda como, de fato, a igreja ela modelou em primeiros passos tudo aquilo que a gente tem. Então, daqui de 1500
1749 até perto de 1891, a nossa educação ela vai ser uma educação muito rígida, muito próxima à educação da igreja, tá certo? Então a igreja ela vai perpassar. Só que tem uma fase que ela está mais ligada, que a gente vai falar aqui até 1759, onde é a igreja que educa, tá? Então não há separação, e depois disso a igreja ela vai continuar dando as cartas, porque ela manipula no sentido, tá? Lógico, não no sentido pejorativo, tá? Ela constrói as relações sociais, mas ela não vai estar diretamente educando, tá bom? Então, há uma memorização, repetição, a emulação da disciplina rígida, e que, como eu falo para vocês, por isso que era complicado, a primeira coisa que a igreja fazia para educar o indígena era tirar ele da sua localidade. Então, eu pegava as crianças, porque a ideia aqui é o seguinte, eu não vou educar o adulto, eu vou educar as crianças. Por quê? Porque eu preciso educar aquelas que ainda não foram riscadas. Se eu percebo que o sujeito é uma folha em branco, é uma tábula rasa, e que ela está mais apta ao conhecimento quando criança, e isso é uma visão interessante, né? Isso é uma visão da teoria da aprendizagem, a teoria da aprendizagem empírica. O empirismo, ele trata o sujeito como uma folha em branco, uma tábua rasa que nada sabe, que nada tem. Então, é necessário que eu eduque a criança do que o adulto, porque esse adulto já tem lá a sua formação, já está tudo rabiscado, não tem como eu sobrescrever a esse adulto. Mas eu pego a criança, eu alfabetizo a criança. Eu pego a criança e ensino a criança. Então, a primeira coisa que tem que fazer é tirar ela do meio lá da sua aldeia, tá? Do meio lá da sua morada, e trazer ele para o branco para ensinar. É por isso que eu tenho as missões jesuíticas, porque as missões elas vão fazer exatamente essa relação, tá? Essa é uma questão que a gente, de fato, tá, coloca para a gente... para a gente poder pensar, né, sobre isso. Deixa eu só aqui, porque eu não estou conseguindo ver as mensagens, tá, gente? As mensagens estão ficando bem perdidas. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Acho que agora melhorou bastante, tá? Se não conseguiu ver. Pronto. Ponto. Por isso que na escola, muitas vezes, elas não querem obedecer, exato, tá? A Glaucia está dizendo a teoria empírica, exato, também, a gente trabalha com essa teoria empírica, tá? Exatamente esse conceitual, né, da visão. Então, você tem aqui uma estrutura da criação de colégio, como eu falei, seminários, de residências para sujeitos estudarem, e, óbvio, a gente tem esse contexto aqui que a gente está falando dos primeiros 200 anos, vamos dizer assim, de colonização, tá? Mas as coisas elas vão se acelerar um pouquinho, porque a gente vai para os próximos anos, tá? Em 1759, a gente tem aqui a expulsão dos jesuítas. Por quê? Porque Portugal passa por duas situações, tá? Portugal ele passa por uma crise financeira muito forte e passa também por uma crise estrutural. Por quê? Porque eu tenho ali perto de 1740, eu acho que é 49, se não me engano, 48, tá? Um grande terremoto, tá? E dentro desse grande terremoto, um terço de Portugal ele vem abaixo e precisa ser reconstruído. Então, Portugal ele está economicamente fragilizado, ele está socialmente fragilizado, e eu precisava fazer uma outra roupagem da administração colonial. E aí que a gente vai ter, no que a gente vai chamar de Maria Seminários são da Contra-Reforma. Maria, sim, a gente pode colocar, tá? Maria Elânia, a gente pode colocar como uma resposta, tá? Uma resposta da Contra-Reforma, já a Reforma Protestante, e já todos esses processos como sendo imbuídos de uma reforma, de uma ação administrativa interna da própria Igreja contra a reforma protestante, por isso a gente vai chamar de Contra-Reforma, tá? Então, aqui em 1759, a gente tem uma mudança, vamos dizer assim, do ponto de vista administrativo da coroa portuguesa, e assume um déspota esclarecido, e o seu primeiro-ministro é exatamente o Marquês de Pombal. Pombal é que era o responsável por fazer essa alteração administrativa em Portugal e sanar exatamente os pontos de... como é que eu posso colocar? Os pontos de menor, vamos dizer assim, ou de maior, tá?
de maior vazamento das divisas, vou utilizar esse termo aqui, tá? Então, a ideia era o quê? Bora, eu preciso aqui sanear a questão financeira da coroa portuguesa, tirar o máximo que eu puder do Brasil para poder reconstruir financeiramente Portugal. E dentre essas probabilidades, o que fora percebido? Um dos cantos onde mais sai divisa, onde mais eu perco dinheiro no Brasil, é exatamente através dos jesuítas, porque é caro eles manterem as missões, é caro eles manterem todos esses processos que eles trabalhavam administrativamente, inclusive as escolas aqui no Brasil, era caro. E eu não quero o Brasil para eles aprenderem nada, não. Eu quero o Brasil para eles trabalharem. Então, a coroa portuguesa vê o Brasil claramente como uma colônia de exploração e não uma colônia de povoamento. Então, eu quero é secar, eu quero é tirar o máximo que puder do Brasil. Então, esquece o negócio de escolarização, esquece esse negócio, tá? E vamos tocar o barco aqui com a exploração. Por isso, os jesuítas, eles são expulsos em 1659, tá? E, obviamente, a gente continua, tá? Com o ensino através das chamadas aulas régias, mas essa aula régia, esse ensino, ele era muito sorrateiro, ele era muito pequeno em detrimento ao que eu podia fazer, vamos dizer assim, com relação à educação. Essas aulas régias, elas eram dadas por pessoas não preparadas, tá? Então, por leigos, é por isso que a gente divide a educação em dois momentos. A gente tem todo esse período que vai de 1549 até 1889, a gente vai chamar de período tradicional. Até estico um pouquinho a baladeira aqui. Eu sou Bruno Marques, tá? Na minha leitura, eu estico a baladeira para 1891. Tá? Por quê? Porque eu só vou ter a primeira reforma educacional em 1891. Então, até lá, tá? E até um pouco depois disso, tá? Não percebo tanta alteração. Mas, cronologicamente falando, e aí como a gente precisa também ter marcos temporais, eu deixo muito claro que o período tradicional brasileiro ele vai de 1549 até 1889, tá certo? Agora vamos para cá. Por quê? Porque quando a gente fala isso aqui, a gente tem que pensar o seguinte, olha, eu tenho duas divisões desse período tradicional. Eu tenho o período confessional e eu tenho o período leigo. Tá? Confessional, porque a educação estava na mão dos padres jesuítas, tá? Então eram pessoas que tinham uma formação para isso, e a partir agora, com a expulsão dos jesuítas em 1759, eu passo para o que a gente vai chamar de período leigo, que eram pessoas autodidata ou com formações incompletas, mas não eram mais religiosos, eram civis, tá? E que muitas vezes eram indicados para serem professores, para dar essas aulas régias para a população. Tá? E não era para toda a população, era para uma elite, tá certo? Esquece agora aquela história que eu falei com relação à educação indígena, já não estou mais pensando nisso, eu vou educar ali a elite, e uma parte dessa elite, de fato, então a gente tem aqui um abismo muito grande. A coisa era tão pouca, era tão falha, até porque os professores ganhavam pouco aqui, tá? E era atrasado, sempre atrasava muito também o pagamento. Então, por isso, as aulas elas também eram fatiadas, elas não eram aulas perenes todos os dias e tal. Tá? Existia um abismo muito grande. Então, eu posso compreender, inclusive, que aqui eu tenho várias situações que eu vou abrir. Primeira, tá? Quem tinha dinheiro aqui no Brasil, mandava o menino estudar fora. Isso é fato, tá? Mandava o menino estudar fora, mandava o menino estudar em Portugal, se tivesse dinheiro. Tá? Se tivesse muito dinheiro, mandava estudar na França ou na Inglaterra. Então, isso aqui é fato também. Tá? Se você pensar que ainda hoje nós temos muito disso. Quem tem um pouco mais de condição, bota o filho, a filha para estudar numa escola privada. Quem tem muita condição mesmo, bota o menino para estudar em outra cidade. Falar aqui da região do Cariri, por exemplo. Tá? Às vezes você tem cidades satélites ao Crajubá, e que muitas vezes a pessoa que tem uma certa condição bota para estudar na escola privada do município. Mas quem tem muito dinheiro mesmo, bota o menino para estudar ou no Crato, ou em Juazeiro, ou em Barbalha, naqueles grandes conglomerados educacionais que tem nessa região. Então, é mais ou menos isso. E quem tem dinheiro valendo mesmo, é para estudar em Fortaleza, a capital, ou em Pernambuco, tá? Que é outra capital também acessível, a região do Crajubá. Então, perceba
Tá? Perceba que essa lógica ela continua. Ela ainda não foi totalmente quebrada, não. A gente tem essa situação ainda rolando. Quem tinha dinheiro contratava um professor particular, quem tinha mais dinheiro botava o menino para estudar em Portugal, e quem tinha muito dinheiro botava para estudar na Inglaterra e na França. Então, eu tenho aqui outras situações. Por quê? Porque essa educação que ficou aqui pós-jesuítas foi uma educação fragilizada. E a gente foi levando isso, vamos dizer assim, até o próximo momento da educação, que a gente vai olhar aqui, que é o Brasil imperial. Tá? O Brasil imperial, entre 1822 e 1889, esse Brasil imperial, ele vai ter uma alteração. E por que que isso se altera? Primeiramente, por conta de um fato externo, em 1808, a chegada da família real ao Brasil. Tá? A gente tem que compreender esses fatores para a gente começar também a relacioná-los com a educação. Primeira coisa, tá? A gente vai perceber o processo de reformas burguesas que estão acontecendo lá na Europa, Inglaterra e França, principalmente. Essas duas grandes potências, elas brigaram entre si, e aí há uma ascensão de Napoleão Bonaparte, um líder político e militar da França, e Napoleão ele começa a fazer uma grande expansão territorial francesa. Essa expansão territorial francesa era principalmente para enfraquecer a Inglaterra, comercialmente, que era o seu inimigo político e comercial. Tá? Só que aí, onde é que entra o Brasil nessa história? O Brasil nem tanto mais Portugal. O Brasil, através de Portugal, Portugal tinha já, desde o século XVIII ali, tá, o Tratado de Panos e Vinhos, ou o Tratado de Methuen, onde Portugal tinha uma relação comercial com a Inglaterra. Tá? E nesse processo, a França corta, então, ou invade Portugal, porque Portugal não finaliza essa relação comercial com a Inglaterra, que para Portugal fazia sentido. Nem vou dizer que era lucrativo, não. Fazia sentido para Portugal essa relação. Então, nesse contexto, o Brasil entra nisso também, porque a França invade Portugal, a coroa portuguesa sai da sua estadia, sai do seu reinado e vem para o Brasil. Isso muda tudo. Muda tudo em termos econômicos, políticos e estruturais. Vamos lá para os 3 pontos, tá? Por que vai mudar tudo com relação às questões políticas? Porque o Brasil agora, ele ascende a condição, sai da condição de colônia para uma condição de Reino Unido. Bruno, em que isso interfere? Vamos lá. Enquanto colônia, as relações comerciais, elas totalmente à deriva da sua metrópole, que era Portugal. Tá? E quando eu venho para Reino Unido, eu abro esse comércio agora para outros países. É pensar um pouquinho no que a gente tem vivenciado agora. Tá? O Brasil, por exemplo, ele tem uma relação muito próxima de comércio, de exportação, principalmente para os Estados Unidos. E com o aumento dessa alíquota sem sentido dos Estados Unidos ao Brasil, o Brasil ele vai acabar se voltando para outros países, e aí eu tenho o mercado asiático, eu tenho um mercado do Oriente Médio, tá? O mundo árabe ali é muito sensível aos produtos brasileiros, eu tenho um mercado africano, eu tenho um mercado europeu, que vai ser vamos dizer, que vai ser o escoamento da produção brasileira. Então, veja que a gente meio que quebra também esse paradigma, tá, de exportar apenas para os Estados Unidos, começa a exportar para os cantos. Volta aqui o Brasil colonial, o Brasil só exportava para Portugal, agora ele vai exportar para outros cantos. Também não são tão outros cantos assim, são Inglaterra. Mas, de toda maneira, isso muda algumas outras práticas. Por exemplo, era proibido ter no Brasil, tá, máquinas. O Brasil, colônia, não podia comprar máquinas. Tá? Em meio ao nascimento ali do século XVIII, da primeira Revolução Industrial, a gente já tinha um maquinário funcionando, tá? Mas não chegava no Brasil se não viesse de Portugal ao Brasil. E isso faz sentido a gente pensar com a questão da imprensa. Da imprensa, tá? Bruno, por que da imprensa? Vamos pensar comigo, tá? Que eu tenho a imprensa, ou seja, a máquina de prensar e fazer jornal e fazer livro não existia no Brasil, ou se existia, existia clandestinamente, tá? Não era permitido esse tipo de maquinário ao Brasil colonial.
Então, a circulação de livros, a circulação de jornais, as circulações de produtos lidos, e a gente faz uma relação, por exemplo, com o processo de letramento, quando a gente pega a nossa criança lá na alfabetização, por exemplo, a alfabetização que eu digo no processo de alfabetização, do 0 até os 8 anos, tá? Que é o que a gente chama de janela de alfabetização. A gente cuida, a primeira coisa, de imergir esse sujeito na cultura letrada. Então, desde os 0 aos 3 anos na creche, a gente já conta história, a gente já faz reconto de história, a gente já faz uma imersão do sujeito dentro do mundo letrado para que ele entenda que as relações de comunicação elas vêm para além do que a própria relação de comunicação apenas oral. Eu tenho a oralidade como ponto principal, mas eu também tenho outras formas de comunicação. E aí vem os chamados gêneros textuais e todas as suas práticas sociais que vão mudando de acordo com a minha necessidade. Meu gênero textual bilhete é uma situação, meu gênero textual receita é outro, meu gênero textual recado, né? O recado não, bilhete, né? Mas conto é outra. Então, vai mudando de acordo com a minha prática social. Então, a gente faz isso já na escola, tá? E aí, por que a gente faz isso? Para poder dar a condição da criança alfabetizar-se com mais propriedade, com mais criticidade e reflexão. Se eu tinha pouca circulação de material escrito aqui, por não ter imprensa no Brasil, óbvio que a condição de leitura, óbvio que a condição de eu ter um país com ledores fluentes, com pessoas que sabiam ler e escrever, era ínfima. Quando eu quebro essa barreira e eu começo a trazer os maquinários de imprensa para o Brasil, eu começo a ter uma circulação gigantesca de material agora, só que material não mais manuscrito. Os jornais agora, eles eram o quê? Eles eram imprensados, então eles eram com maior quantidade e em maior velocidade. Então isso altera também fluxo de informação, a imersão dos sujeitos na leitura, tudo isso quebra com a vinda da família real ao Brasil. Então não é uma modificação só administrativa, tá? É bom que a gente entenda isso. Tem, mais uma vez, uma mudança no caráter cultural para que isso gere também uma mudança na estrutura educacional, tá? Bom, então, aqui nesse contexto que a gente está narrando para vocês, Família Real Brasil, a gente tem essas mudanças, e com ela vem também 15 mil pessoas, tá? A corte vem com 15 mil pessoas aproximadamente, 15 mil pessoas aproximadamente, tá? Então, esse fluxo migratório faz com que toda uma estrutura também seja construída aqui. E aí a gente vai ter uma educação que for a ferramenta, tá, para a cidadania e consolidação desse Estado, mas vamos só pensar aqui o seguinte, o primeiro barato aqui não vai ser esse, vai ser de 1808 até 1822, a gente vai ter aqui um fluxo muito grande para quê? Para um ensino superior, as escolas militares e as escolas de belas artes. Bruno, por que esses pontos, belas artes? Por que esses pontos eles são comuns e necessários, tá? Primeiro que o Brasil não tinha. O Brasil não tinha ensino superior, tá? Se você for pensar, por exemplo, na história da saúde no Brasil, a gente vai ter alguns espasmos, né? Alguns espantos, porque assim, vamos pensar na saúde, quem é que cuidava da saúde aqui no Brasil? Aqui no Brasil você tinha um elemento chamado cirurgião barbeiro. Era a pessoa que cortava o cabelo, tá? Era a mesma pessoa que cuidava também da saúde. Então, o cirurgião barbeiro, ele tinha essa dupla funcionalidade. E é óbvio, tá, que na época, todos os controles, eles eram controles muito rudimentares, controles, estou dizendo, da saúde, tá? Então, você tinha basicamente dois tratamentos. Eram as sangrias e as purgas. Era basicamente isso, sangria. Quando você estava com a dor de cabeça, por exemplo, a explicação mais óbvia é que existia uma concentração muito grande de sangue na tua cabeça. Então, eu precisava aqui rasgar o teu pé, tá? Para poder esse sangue brotar da cabeça para a extremidade oposta, os pés. Você estava com dor nos pés, tinha que cortar o outro lado, tá? Então,
Óbvio que é uma prática bem rudimentar para a época, mas porque não existiam médicos, né? Então era tudo muito na fase do achismo ou de rudimentações. A farmacologia era basicamente farmacologia indígena, tá? Era o agregado cultural indígena com o conhecimento do homem branco que fazia, por exemplo, o outro tratamento que era as pulgas. As pulgas era o quê? Quando você estava com algum tipo de inflamação no trato digestivo, você recorria às pulgas, que a gente ainda hoje utiliza os purgantes, né? O lactopurga, que você vazava até tirar tudo de dentro, e aí ficava ok, zerado, tá? Então, perceba que o Brasil não tinha. O Brasil não tinha estrutura, nem estrutura medicinal, não tinha estrutura jurídica, os militares aqui eram mal formados, tá? Então, você precisava dar esse fluxo. A primeira instituição de ensino superior no Brasil foi a Faculdade de Medicina, com sede em Salvador, lá no Pelourinho, tá? Se você um dia for a Salvador, faça uma visita aos prédios do Pelourinho e olhe, quando você entrar na praça principal, você sai do elevador Lacerda, tá? Você dobra a tua esquerda, quando você dobra, tem logo 5 pessoas lá para ficar ali pintando com aquele negocinho do Olodum e tal, né? Enfim, normal, paga 10 conto por causa disso. Você dobra ali, tá? Quando você entrar na praça principal, do teu lado esquerdo, você vai ter a Faculdade de Medicina de Salvador, a primeira faculdade do Brasil, tá? Então, nesse processo, nesse contexto que eu estou citando a vocês, você vai ter aqui, então, o ensino superior, você vai ter a formação de militares e você vai ter uma formação de belas artes, ou seja, pessoas que vão também trabalhar e estudar ali as pinturas, as esculturas e tudo mais, na perspectiva da elite, só da elite. Quem vai participar é elite, tá? Tem negócio de mundiça, pobretude, ralé, galerão, participar não, ok? É só a elite. E aí, o Brasil passa a tornar-se independente quando a família real volta em 1820, em 1822 aí se torna independente, toda aquela situação, né, do 7 de setembro, do primeiro reinado, tá, do Dom Pedro I, né, e a gente começa um trabalho legal, começa aí, então, de fato, o Brasil ser um país, uma nação independente, tá? Bom, mas em 1824 a gente tem a nossa primeira Constituição, uma Constituição que ela foi feita aos moldes e padrões, a gente basicamente fez o Ctrl+C, Ctrl+V, copiou e colou, tá? Deixa eu ver aqui, pensei em um lugar show para viagem, mas ótimo, muito bem, tá? Gostei muito se você fizer a sua viagem também e puder aproveitar as ilhas, né? Ilha do Frade, Ilha de Itaparicá, Itaparicá e Itamaracá, não sei. Lá, vai ter umas viagens bem bacanas, né? Que você pode fazer ali também. Muito bom, Cláudio. Esse troco cultural também faz parte, viu, gente? Tá longe, não. Então, vamos lá. Em 1824, então, só um instantinho. Em 1924, então, você tem aqui uma Constituição, o Brasil faz sua primeira Constituição, uma Constituição Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição norte-americana. Lembrando que ali no final do século XVIII, as 13 colônias inglesas se tornaram independentes, tá? Não eram Estados Unidos ainda, mas elas se tornaram independentes da colônia que era a Inglaterra. E elas fizeram uma Constituição em conjunto, tá? O Brasil, então, ele vai pegar essa Constituição para embasar a sua nova Constituição, Constituição de 1824. E era interessante porque, assim, a Constituição de lá era uma coisa, até porque os países, as 13 colônias se tornaram 13 países independentes, depois se juntaram, já se tornaram logo em seguida república, não houve uma passagem para a monarquia, e aqui a gente tinha uma outra estrutura administrativa. A gente era uma monarquia, um rei, tá? Então, o que tinha lá nem sempre se aplicava ao que se tinha cá. Então, lá na Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, tinha previsibilidade da educação para o povo. E na nossa Constituição também tem. Você vai trazer aqui uma Constituição, tá? E que é legal, tá? Olha só. Aqui, olha, o Cláudio, Bruno, a viagem com sua irmã Lígia, amigo do tempo, que massa, que bacana, Cláudio, maravilha, tá? E a Lígia ali gosta de viajar, viu? A Lígia ali, pô, para viagem, e careta principalmente. Bom, então, a Constituição de 24 ela vai ter essa relação, essa prévia, nesse conceito, nesse sentido, tá? E sempre levar algumas coisas aí que a gente tem que levar em consideração. Por quê? Porque a Constituição de 24
ela trazia na letra da lei, vocês sabem que papel aceita tudo, né? Na letra da lei, ela previa uma instrução primária gratuita para todos. Vamos só pensar quem são esses todos, que quando a gente fala todos, parece assim, que qualquer pessoa, a gente vai pensar muito na cabeça do hoje, mas o todos lá eram homens, brancos, ricos. Eu também tinha homem branco pobre, tá? Também não era, né? Pessoa poderia ser, ter muitos homens brancos pobres ou empobrecidos durante o Brasil colonial e o Brasil imperial. Então, homens brancos ricos. O que circunscrevia basicamente a população a pouco mais de 10%, se chegasse a 10%. Então, essa educação para todos era uma educação para poucos, para muito poucos, para quase ninguém. Então, era uma prática, por exemplo, comum, que eu nem citei, mas na colonização as mulheres foram muito desfavorecidas. Bruno, por que as mulheres foram desfavorecidas? Porque quando a gente fala de colonização, as mulheres, e quando a gente fala das mulheres na história de maneira geral, tá, elas sempre foram tratadas como um segundo plano, como um segundo ponto. Então, muitas vezes o pai, ele contratava um professor para alfabetizar, para letrar o filho, e a filha ficava na parede, tá? Muitas vezes, sentada, vou pensar aqui numa sala, tá? Uma sala onde o filho está aprendendo lá com o tutor, tá? E a filha está numa parede escondida, tá? Ouvindo a lição. Não era que ela estava ali vendo a lição, não podia participar, mas ela ouvia, e aí ela construía um pouco de prática, ela aprendia de forma muito rudimentar a ler, escrever, muitas vezes apenas ouvindo a aula e não participando diretamente dessa aula, tá? Então, ficar ligado também a essas situações. Mas a Constituição trazia essa situação e a gente tem que levar em consideração também algumas situações que são os processos administrativos aqui. Por quê? Porque o Brasil ele passa por um processo de, pelo menos aqui na educação, de descentralização. Descentralização. Bruno, o que quer dizer essa descentralização? Tá? Cada província vai cuidar do teu. Tá? Cada província cuida do teu. Então, cada província aqui, ela vai cuidar da própria educação. Ela vai zelar e vai financiar a própria educação. Ela está perguntando aqui, foi a Constituição que mais durou, a Constituição de 1624, em termos de temporalidade, sim, porque ela é de 24, e ela só vai cair na nova Constituição, que é de 91, que eu falei para vocês, né? Ela é suspensa em 1889, então ela é a Constituição que mais durou, tá? Então, temporalmente, sim, ela é aquela que está lá, que fora, né, na verdade, preterida há mais tempo. Mas vamos lá. Estou confiando aqui na camisa. Enchendo o saco. Vamos lá. Onde eu estava? Descentralização. A descentralização, a educação estava garantida, mas o governo central, tá, o Dom Pedro I, e depois o Dom Pedro II também, tá, não tinha dinheiro para bancar essa educação. O Brasil estava falido. O Brasil era um país falido. O Brasil, ele se abstém enquanto país, tá? Ele se torna um país, de fato, liberto, tá? Independente, mas a duras penas e a duras custas, né? Então, dentro desse duras penas e duras custas, o que eu vou ter? Eu vou ter uma educação, então, que ela só vai ser possível se concretizar em províncias. Então, cada província vai cuidar da sua. Quando eu falo de províncias subtentes, que hoje a gente chama de estado, tá? Cada província vai cuidar da sua. E aí você vai ter províncias com condição financeira, províncias sem condição financeira. Vamos falar do eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais. Esse eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais é um eixo que cuidou muito bem da sua educação. Por quê? Quando eu falo muito bem, mais uma vez, para a sua elite branca, homens bem-nascidos, tá? Porque tinha dinheiro. Porque tinha dinheiro para manter funcionando uma educação. Aí você vai para outros locais. Por exemplo, você vai para Espírito Santo, mesmo estando ali na região sudeste, não tinha, tá, condições. Você vai, por exemplo, para a Bahia, tinha condição, manteve um certo processo educacional. Pernambuco também manteve-se um certo processo educacional. Já Ceará, Piauí, Maranhão e etc., meu irmão, não tinha dinheiro.
E olha que o Ceará ainda tinha, ou veio a ter, por exemplo, muito cedamente, tá, um instituto de educação, tá, que era, no caso, a escola normal. Tá? Então, assim, o Ceará ainda conseguia furar a bolha, mas mesmo assim, financeiramente, era muito pouco, em detrimento da Pernambuco. Então, o que acontecia? A elite do estado do Ceará, que estava naquele momento concentrada, inclusive, no sul do estado, mais uma vez falando aí da região do Crato, Juazeiro, Barbalha, tá? Era uma elite que mandava os seus filhos estudarem em Pernambuco. Tanto é que a gente tem a família Alencar, né? Que faz parte da história dos movimentos, inclusive, emancipatórios da Confederação do Equador, antes mesmo da Revolução de 1817, tinha a presença da família Alencar, Bárbara de Alencar, o Padre Mororó, o que mais? Carapinima, todos eles que eram antecessores do escritor José de Alencar, tá? Só para deixar claro temporalmente isso. Mas tinha uma formação literal, tinha uma formação acadêmica em Pernambuco, e não aqui no estado do Ceará, porque Pernambuco tinha dinheiro, tinha uma educação a contento, o estado do Ceará não tinha. Então, a gente fraquejou nesse processo, já que a gente até garantia na letra da lei, mas de fato eu não tinha essa condicionalidade de existência de uma educação mais afinco, tá? Então, só para deixar claro aqui para vocês como essa educação ela estava prevista na lei, mas ela não estava consolidada, tá? Na nossa lei. E nesse contexto que a gente está narrando a vocês aqui, a gente tem a lei de 27, criou as escolas de primeiras letras, mas com limitações, como eu falei para vocês, tá? Essas limitações eram muito mais financeiras do que qualquer outra coisa, tá? Você tem a reforma Couto Ferraz, de 1854, tem a reforma Leôncio de Carvalho, em 79, que são tentativas de organizar o ensino primário e secundário com pouca efetividade, e aqui você ainda tem que lembrar algumas situações. Por quê? A educação, ela poderia ser tanto de alunos externos, quanto de alunos internos. Bruno, que diabo é isso? Alunos externos e alunos internos. Eu tenho alunos que são externos, que são alunos que, por exemplo, dá um exemplo aqui do Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro tem pessoas ali que moravam na capital fluminense, tá? Então, eles não precisavam ficar internos na escola. Então, eles iam, estudavam e voltavam para suas residências. Já eu tenho alunos que eram alunos que não moravam, que a família não morava, moravam nos sítios, moravam nas fazendas de café, moravam em outras localidades, outras cidades, etc e tal, tá? E aí, não tinha como ele voltar todo dia, óbvio, tá? Pela precarização. Então, eram alunos internos. E esses alunos ficavam internos mediante o pagamento de uma joia. Então, não era todo mundo que podia ter acesso à educação. Eu ainda tenho aí uma barreira da joia. Eu precisava pagar uma joia, pagar. E quando eu falo uma joia, é porque o dinheiro é bem pesado mesmo. Você pagava, tá? Para ter o seu filho ali interno. Ele tinha um enxoval, ainda tinha várias coisas que limitavam o acesso, mesmo para uma população que fosse mais ou menos, por exemplo, o filho de um comerciante, tá? Talvez ele não tivesse acesso, mesmo o pai tendo uma certa posse, a essa educação como aluno interno. Ele era aluno apenas externo. Tá? Por quê? Porque não conseguiria pagar o valor de um tempo integral, que a gente chama hoje de tempo integral, né? Mas lá era interno mesmo, o cara morava lá, só ia embora nas férias, tá? Então, você tem aqui essa situação, tá? Que também impedia a consolidação da educação, e, marcadamente, o que a gente tem aqui durante esse período? Uma educação, que é uma educação dual. Bruno, o que você chama de uma educação dual? Tá? Uma educação onde eu vou ter uma educação para as elites e eu vou ter uma educação para as massas. Tá? Como assim, Bruno? Educação para elite e educação para as massas? A educação para elite, no sentido superior e secundário, tá? Isso aqui era garantido, e para as massas, o primário e principalmente o profissionalizante. Eu tenho, talvez, né? Bom a gente utilizar esse termo, talvez, no presente. A gente tem ali algumas situações muito complicadas nos centros urbanos, mas pensando ali no século XIX, mais uma vez eu remeto à condição aí de
de uma capital, como a capital fluminense, como a capital do Brasil na época, que era o Rio de Janeiro, e pensar como essa cidade era uma cidade com muita precariedade. E dentro dessa precariedade, eu tinha as pessoas que viviam ali de forma também rudimentar. E acontecia com elas várias intempéries. Então, era muito comum você ter nessas cidades as chamadas rodas do destino. O que eram as rodas do destino? Eram orfanatos. Eram locais onde as crianças elas eram depositadas através de uma porta rotatória, tá? Você botava lá e girava, e aí a criança ia para o outro lado, e durante esse período de, sei lá, até os 12 anos, ela era cuidada pela igreja. Então, eram os orfanatos que existiam naquela época, tá? As casas, as rodas de destino, como eram conhecidos. Beleza. Mas aí, depois de 12 anos, no máximo 14, essa criança, se ela tivesse interesse, ela permanecia na igreja, tá? E aí ia fazer os seus juramentos para se tornar padre, freira e continuar ali. Se não, elas eram expurgadas do orfanato, tá? E iam para o meio da rua. Bruno, para onde? Cara, para o meio da rua, literalmente. E nesse meio da rua, essa criança ela ia, tá, para a prostituição, ela ia para a mendicância, ela ia para o banditismo ou o trabalho braçal. Então você tem aí uma condição de várias pessoas sem pai, nem mãe, nem família, jogadas nos corredores e ruas da capital fluminense. E replique isso a todas as grandes cidades ou médias cidades no Brasil como um todo. Então, olha a preocupação das elites. A preocupação da elite não está na educação. A preocupação da elite está justamente em dar um processo de profissionalização a essas pessoas para que elas não virem marginais, para que elas não fiquem na rua mendicando, para eu dar um tipo de direcionamento. Então, por isso, é fundado para várias escolas, tá, profissionais. Escolas profissionais desde 1850, a gente vai ter na Bahia, né? A gente vai ter em Pernambuco, a gente vai ter em São Paulo, a gente vai ter no Rio de Janeiro também, São Paulo, Rio de Janeiro, essas escolas profissionais, tá? Escolas profissionais para aprender o quê, Bruno? Para aprender o básico. Você ia para lá para aprender ofícios rudimentares como a ferraria, a marcenaria, tá? Para lhe dar uma condição mínima. Porque minha avó, por exemplo, ela falava muito uma frase, né, muito engraçada, tá? Que a gente tem que pensar um pouquinho sobre ela também. A cabeça vazia é a oficina do diabo, ela dizia, né? E é verdade e é mentira. É verdade no sentido de sim, né? Às vezes com a cabeça sem muita ocupação, a gente que inclusive está com os nossos filhos em idade escolar de férias, então Deus nos acuda, porque aquela história, como eles não estão interessados em fazer nada, infelizmente eles passam tudo aprontando, né? Então, quem é pai, quem é mãe sabe que férias escolares é um Deus nos acuda para a gente ficar entretendo os meninos, né? Mas a cabeça vazia, ela também é necessária para que a gente possa, e aí, o que mais a gente busca? Quem está aqui, né, óbvio que queria o quê? Queria estar numa rede, se balançando, tacando os pés na parede, olhando para o mar, lendo um livro, ou seja, a ociosidade produtiva que a gente deseja. Então, nesse meio termo, a elite ela vai querer ter essa população mais carente para que ela possa ter algum tipo de futuro, algum tipo de empreender e de empreendedorismo, vou utilizar essa palavra que não é bem interessante não para a época, mas enfim, tá? E isso faz, concorrendo, é isso mesmo. E a gente faz, logicamente, esse processo, tá, de condutibilidade, tentando aí trabalhar. Por isso se cria uma educação que até hoje ela é muito comum, gente. A educação, se você parar um pouquinho para pensar, a educação no Brasil até hoje ela é marcadamente o quê? Entre a escola privada e a escola pública. A escola privada é uma escola conteudista, a escola pública é uma escola de acolhimento, onde o conteúdo ela até existe, mas não é a primeira ponta. A primeira ponta para a gente é, de fato, tentar acolher esse sujeito, que muitas vezes está à beira
das situações sociais. Então, eu acolho e aí eu dou a alimentação, e aí eu dou para ele o processo de formação identitária. Não estou preocupado, eu não é nem que eu não esteja preocupado, eu não consigo chegar ao conteúdo, porque primeiro eu tenho que dar conta dessas condicionantes sociais desses alunos que estão na escola pública, tá? Então, perceba que a gente continua tendo uma educação dualista, uma educação que é para o rico, uma educação que é conteudista, que dá a esses sujeitos de melhor condição acesso às universidades, tá? E aí você pode até dizer, Bruno, mas a gente tem aqui, cara, a questão aqui né? A gente tem aqui a questão das cotas, tá? Tá, beleza, mas vamos pensar que essas cotas, elas continuam da mesma coisa? Porque 80% das instituições brasileiras, elas são públicas, e 20% são privadas. Aí o que acontece com as cotas? 50% para a escola pública, 50% para a escola privada. Não faz sentido. Pelo menos eu, que sou muito ruim de matemática, eu consigo entender que isso aqui não tem uma relação Lé com Cré. Porque se eu tenho 80% de instituições públicas, de certo seria que 80% das vagas fossem delas. Se eu tenho 20% de instituições privadas, de certo seria que 20% seria delas. Mas no Brasil não é assim. Então eu continuo mantendo os privilégios de classe. Desde a época colonial, desde o período imperial, até hoje eu continuo mantendo os velhos e bons direitos de classe. Ou seja, a classe que tem dinheiro tem mais acesso. Tem mais acesso, inclusive, a vagas universitárias, 50% apenas para a escola pública. Então, isso é complicado, a gente precisa repensar. Como eu falei para vocês, aqui na PND, ela vai pedir muito para vocês a questão desse sentido, tá? Desse sentido de pensamento reflexivo, crítico, reflexivo sobre a ciência educacional, que é o que a gente trabalha. Então, ficar ligado, tá, no que a gente está fazendo, ficar ligado no que a gente está propondo aqui a vocês, porque, de fato, a gente precisa caminhar dentro dessas circunstancialidades, tá? Vamos para frente, vamos para frente aqui. A educação na Primeira República, em 1889 até 1930, a gente vai ter muitas mudanças, tá? E por quê? Primeiro, porque eu também tenho mudança aqui na própria estrutura administrativa governacional. O Brasil sai de uma monarquia, Dom Pedro II, e diga-se passagem, tá, gente? O Dom Pedro II, apesar das suas limitações, ele foi uma pessoa que ele tinha uma bem-querência muito grande com a educação. O Dom Pedro II, ele fundou, por exemplo, o Colégio Pedro II, que é uma referência até hoje, tá? O Pedro II, por quê? Porque o Pedro II, ele é um colégio federal hoje, né, a nível de hoje é um colégio federal, administrado pela União, mas é um colégio de referência, tá? Eu tive agora, no primeiro semestre, a oportunidade de, eles estavam fazendo um evento lá, de pesquisa, eu tive a oportunidade de submeter um trabalho meu e fui aceito, fui lá apresentar o trabalho, tá? Um colégio imenso, um colégio até hoje muito grande, mas é um colégio de elite. Como assim, Bruno? As vagas que tem lá, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês sabem disso, mas as vagas do Pedro II, elas são sorteadas para filhos de alunos do Pedro II. Não sei se vocês sabiam disso, tá? Ou seja, eu não tenho como entrar no Pedro II se meu pai e minha mãe não tiverem estudado no Pedro II. Cara, a nível de Brasil, a nível do que nós ainda temos hoje, olha como a gente mantém aí, tá? Uma condição, vamos dizer assim, ainda aristocrática, meritocrática, linkada ainda a famílias. Isso é um absurdo, né? Mas é o que a gente tem no Brasil. Então, vamos lá. A gente tem essa condição que a gente está colocando aqui, né, do Pedro II, só para mostrar para vocês. O Pedro II foi um colégio fundado pelo Dom Pedro II, tá? O Dom Pedro II também vai fundar escolas para alunos surdos e escola para meninos cegos, tá? São duas escolas, e aí tem que pensar também sobre isso, tá? Que não eram escolas propriamente para alunos surdos e cegos, no sentido, vou botar aqui do ladinho, tá? Só para vocês entenderem. Não eram escolas para alunos surdos. Vou puxar aqui o centro para cima para não confundir vocês, tá? Dom Pedro II. Escolas para surdos, escola para cegos.
Mas não eram escolas, necessariamente, tá? Que a gente tem hoje, óbvio, falar de educação especial à luz da inclusão. Não era para inclusão, tá? Era a própria questão mesmo, tá? De assistencialismo. Assistencial. A ideia aqui era uma ideia assistencial, só para pegar o fio da meada para vocês entenderem do que estamos falando aqui. Por que, Bruno, esse contexto, tá? Porque quando eu falo do Dom Pedro II, quando eu falo nesse contexto aqui, os alunos que também iam estudar aqui, os alunos surdos e cegos, eram alunos da elite. O Dom Pedro II, por exemplo, abriu a escola para meninos cegos no Rio de Janeiro, depois que ele teve um encontro com um brasileiro cego que estudou na França. E aí fez sua formação lá na França. E quando Dom Pedro II viu aquilo, disse: olha, eu posso também fazer isso no Brasil. E abriu uma escola para cego no Brasil. Só que, mais uma vez, os custos eram altos e as pessoas que tinham seus filhos, suas filhas cegas, podiam botar para estudar lá, mas mediante pagamento de uma joia, que era complementada, lógico, pelo Estado brasileiro, porém, eu tenho esse contexto só para não achar assim também que, não, então tudo era flores, não, então tudo é maravilhoso. Não, calma aí, companheiro. Muita hora essa calma aí, que senão a gente se imbrica, né, na informação, então o que a gente tem é exatamente isso, tá? Então, vamos aqui para essa mudança de 88 para 1930, a gente tem uma pequena alteração com relação à educação, tá? Essa educação, ela passa por alterações porque o Brasil também passa por alterações, que é a Primeira República, certo? 1889 a 1930. A gente tem que contextualizar o cenário político-econômico, ou seja, a gente tem aqui uma ascensão das elites econômicas. Quando a gente fala de ascensão das elites econômicas, basicamente, a gente tem que olhar para o café, e aí nós estamos falando de Minas Gerais e São Paulo, tá? O que a gente conheceu com política do café com leite, tá? Que, na verdade, é uma alusão. Eu gosto muito de chamar a atenção que a política do café com leite, tá? Que esse revezamento das elites mineiras e paulistas à frente da presidência do Brasil, depois da saída, lógico, dos militares no primeiro momento, que a gente chama de República da Espada, ela é um contexto alusivo, tá? Ele não é real. Por quê, Bruno? Porque não existia, por exemplo, como é que eu posso dizer, uma indústria de laticínios. Não existia Leite Parmalat, Betânia, Itambé, sei lá, tá? O pessoal lá de Sobral, Laça, não existia, tá? Essa indústria de laticínios, tá? O que eu tinha? Eu tinha, enquanto primeira economia, o café, economia de exportação, enquanto segunda economia, exatamente a pecuária, o gado. E aí, do gado, né, feminino do gado, que é a vaca, sentindo leite. Por isso essa relação café com leite, por isso essa analogia do café com leite, tá? Não era necessariamente que eu tinha lá laticínios e tinha isso, tá? Então, só para você deixar claro, e que existe essa relação, que eu tenho essa relação, tá? E que ela acontecia, beleza? Essas elites, elas começaram a brigar, e aí você vai ter um processo bem interessante, porque essas elites, elas também começam aqui a sofrer um impacto muito grande da ascensão das elites urbanas liberais. Por quê? Porque nos centros urbanos de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu começo a ter industrialização, eu começo a ter eu começo a ter vários trabalhadores, eu começo a ter uma movimentação muito grande financeira, e que essa elite, ela começa a pensar um outro Brasil, um Brasil agora, já que é republicano, república, coisa pública, coisa do povo, eu passo agora a querer um Brasil de fato democrático. Agora, lógico, com várias barreiras. Por quê? Porque a gente teve, em 1888, a abolição da escravatura, mas não quer dizer que com essa abolição da escravatura houve a integração do negro na vida social brasileira. Eles continuaram abolidos da escravatura e abolidos da vida política e social brasileira. Então, é necessária ainda uma
um movimento social muito grande, que a gente vai falar aqui ainda sobre movimentos sociais a posteriori, nas próximas aulas da gente, tá? É necessário um movimento social muito grande, é necessário uma caminhada política muito grande para que eu tivesse a integração desse sujeito preto, pardo, dentro da vida social brasileira. Então, o Brasil ele passa por um contexto de desvinculação das tradições imperiais, beleza, tá? E incorporação dos ideais republicanos. Entre esses ideais, o positivismo. Positivismo, ele era o ideal mais presente nesse período republicano, tá? E o positivismo do Auguste Comte, tá? Do Benjamin Constant, né? Que a gente tem aqui como a frase do Auguste Comte, né? A Ordem e Progresso, ou que adaptada do Auguste Comte virou a nossa Ordem e Progresso, ela era uma frase que ela era muito trazida, o pensamento positivista, muito bem aceito por essa elite urbana, mas não tão bem aceito por essa elite agrária, que ainda estava no pensamento cultural lá da monarquia. E eu tenho que pensar um pouquinho sobre isso também. A gente tem que parar um pouquinho para narrar isso aqui, porque vamos lá. Se a gente pensar, se a gente olhar, perceber, tá? Vou pedir isso para vocês, que esse sujeito, por exemplo, que nasceu no meio da escravidão, tá? Seu pai era dono de escravo, a fazenda do pai era repleta de escravos, nasceu e se criou ali, a mentalidade dele é de um escravocrata. E que em um dado momento a luz apagou, tá? A gente tem efeitos sonoros e efeitos visuais. A luz apagou, e quando acendeu de novo, já era uma república. E eu vou agora ter que libertar os escravos, e a partir de agora, esse escravo vou ter que olhar para ele como cidadão brasileiro, como sujeito com detenção de direitos, com um sujeito que também é provido de educação, que deve ser provido de educação, deve ser provido de todos os bens comuns a eu, que sou homem branco, criado e rico. Está errado. Ou seja, não é tão fácil assim quebrar esse olhar, essa visão, tá, escravocrata. E a gente ainda tem isso no Brasil, a gente ainda tem isso na economia, a gente ainda tem isso dentro da educação. Não obstante, a gente precisou fazer uma lei para que fosse trago os saberes afro-brasileiro e indígena para dentro do currículo nacional. 10.639, 11.645, essas duas leis que dão vamos dizer assim, a autoria, ou que dão a obrigatoriedade, utilizar esse termo legal, tá? Essa obrigatoriedade desse currículo para o Brasil. Então, beleza, vamos lá, tá? A gente tem um momento aqui bastante conturbado, essa influência do positivismo, laicidade, obrigatoriedade e gratuidade no ensino primário. Laicidade. O que é o laicismo? É a separação do Estado e igreja. Lembra que eu falei para vocês? Lá em cima, ó. Vou voltar para cá. Bem que eu falei para vocês, olha, a gente teve um período, tá, que era o tradicional. Esse tradicional por quê? Porque a gente tem aqui 1891, que eu falei para vocês que era o meu registro, tá? De 1549 a 1889, eu tenho um pensamento muito ligado à igreja. E a partir daqui eu tenho uma quebra desse pensamento da igreja. Então, por isso que a gente vem para bem aqui, ó, 1889, 1830, a gente tem aqui uma tentativa de laicização, que não conseguiu, até hoje a gente não consegue, tá? E eu não estou reclamando não, porque quando a gente fala assim, laicismo é a separação do Estado da Igreja, a gente não teria esses 10.592 feriados religiosos que nós temos. Aí seria mais sofrível a vida do professor e da professora, viu? Só para lembrar. Então, assim, se a gente tirar todos esses feriados que nós temos nacionais religiosos, a gente vai sofrer um bocadinho, viu? Então, deixa quieto. Vamos também entrar demais nisso não, tá certo? Porque eu, sinceramente, não gostaria disso, não. Vamos para cá. Então, a gente tem esse Estado, essa igreja, pensado de forma separada, tá? A educação passa a ser obrigatória e gratuita ao ensino primário. Aí vem o por baixo dos panos, tá? Como assim? Por que começou a se pensar isso aqui? Você vai ter, galera, uma influência muito grande, mais uma vez, dos Estados Unidos.
O Brasil, quando ele sai do Império, que ele entra na República, por exemplo, nossa primeira Constituição de 1891, ela traz o nome de Estados Unidos do Brasil. Ou seja, forte influência positivista e muito mais forte influência também norte-americana. E dentro dos Estados Unidos, o que eu tinha na educação? Uma ascensão do pensamento de uma roupagem educacional chamada de escola nova. Um rapaz chamado John Dewey. O Dewey, por exemplo, que teve enquanto pupilo, né, um dos seus orientandos, um rapaz bastante importante para a nossa educação, que foi um rapaz chamado Anísio Teixeira. O Anísio Teixeira que dá nome ao INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, com sede lá em Salvador, inclusive, tá? E que é o INEP que, lógico, está realizando o PND, que é a Prova Nacional Docente, é ele que vai elaborar as questões, tá? Então, aqui o Brasil ele entra nesse processo da chamada Primeira República muito alicerçado em termos educacionais com os pensamentos da Escola Nova, que pregava uma escola pública, uma escola gratuita, né? Mas uma escola principalmente obrigatória. O ensino obrigatório começa a partir daqui, e aí, lógico, tá? A gente passa a ter essa obrigatoriedade e gratuidade, mas sem perder essa característica de que, para os pobres, continua valendo só aprender a ler e escrever e uma profissão. Para os ricos, eu vou dar tanto ensino superior, quanto ensino secundário, quanto ensino superior. Então, não muda essa característica de educação, não, tá? Eu vou continuar dentro dela, eu vou continuar participando de uma educação dentro dessa perspectiva, tá? E aí você vai ter algumas reformas educacionais como a de Benjamin Constant, em 1890, a de Rivadavia Corrêa, Carlos Maximiliano. Entretanto, eu gosto muito de chamar a atenção de uma reforma que vai ter em 1931, que é a reforma do Chico Ciência, tá? Ou também sendo conhecido como Francisco, tá? Francisco Ciência, né? Chico Ciência, que era um nome muito respeitado no âmbito científico, tá? Internacional, inclusive, representante do Brasil, e que fez uma reforma tentando trazer a educação para esse âmbito científico, dar ao Brasil essa galhardia do ensino da ciência na educação pública e educação primária. Só que tem um detalhe: quem diz que a elite quer? Tu acha que a elite quer o povo pensando? Tu acha que a elite quer o povo aprendendo ciência, o povo tendo acesso à informação? A educação, ela sempre foi um reduto de transformação e principalmente de exclusão social. Então, se eu sei, eu não quero que você saiba. Porque se você souber e eu souber, nós estamos equiparados. Agora, a partir do momento que eu sei e você não sabe, isso gera uma hierarquia social. Então, quando o nosso grande Darcy Ribeiro fala que o fracasso da educação nacional ele não é uma coincidência, ele é um projeto, ele está falando sobre isso. Ele está dialogando sobre isso. Olha, o fracasso da educação ele é um projeto porque se de fato a educação brasileira ela for dada e ela for compreendida e ela chegar a todo mundo, a primeira que roda vai ser a classe política. Primeiro a sentir a dor vai ser a classe política. E depois dela, a classe financeira. Porque imagina só, se eu entender de economia, se eu entender de financiamento, tá? Eu não compro mais nada financiado, compro tudo à vista. De fato, eu faço ali um empréstimozinho e tal, mas eu vou acumulando dinheiro para comprar à vista e por isso não pagar mais juros, os bancos quebram. Eu percebo que eu tenho aqui um processo imenso, eu tenho aqui uma relação imensa e que, de fato, tá? Dentro do contexto que nós temos, tá? Essa educação ela não vai sair muito, pelo menos a curto prazo, desse próximo, tá? Desse processo. Então, eu tenho o movimento da escola nova, eu tenho uma crítica ao ensino tradicional e uma defesa a uma educação pública, laica, gratuita e obrigatória para todos, beleza? Bom, gente, a gente vai encerrar nossa aulinha de hoje, nesse primeiro encontro que a gente teve sobre história da educação, tá? Por quê? Porque a gente vai até o recorte aqui do Império. Mas tem entrar um pouquinho aqui na República, tá? Mas não vou entrar tanto, porque a gente vai, na nossa próxima aula, nosso próximo encontro, esmiuçar
cada uma das reformas, entender o processo delas e entender como elas vão dialogar diretamente com o que nós temos dentro da educação, tá? Então, galera, grande abraço a vocês, tá? Esse é o PND, como eu falei para vocês, é diferente a abordagem com relação aos preparatórios, tá? Que nós temos em concursos gerais. Por quê? Porque ao invés de fechar, ele abre. Eu preciso entrar, eu preciso entender, eu preciso contextualizar essa educação, sempre trabalhando ela com outras temáticas, possibilidades de pensamento, e é isso que a gente vai estar oferecendo para vocês aqui na nossa casa, no IB Concursos, na nossa preparação até outubro, PND para vocês, tá bom? Tudo de bom, muito bom dia a vocês, até o nosso próximo encontro, grande abraço.